Olá, pessoal, tudo bem? Que bom mais uma vez poder estar aqui para a gente estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Hoje a gente está aqui com gente que estava com saudade, a Seleni, Nadma, Marisa. Meninas, sejam muito bem-vindas, que vocês possam ali nos ajudar bastante aí com as palavras inspiradas de vocês, que o Espírito Santo possa usar cada uma de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos direto ao ponto. Na hora que vocês forem falar, eu vou já pedir para vocês falarem um pouquinho como que tá aí, falar um pouquinho de vocês. Combinado? Bom, eu vou convidar agora, já para começar, a Seleni para fazer uma oração para a gente. Convidar a pessoa principal para fazer parte desse nosso grupo aqui, que é o Espírito Santo. Seleni, pode orar para a gente? Claro, vamos lá. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, na Tua presença nós estamos para Te pedir remissão pelos nossos pecados. Nós somos Amém. falhos, Senhor, mas estamos aqui para Te servir humildemente. Que o Senhor coloque todas as palavras necessárias na nossa boca e que toda a Sua palavra seja compreendida da melhor forma por todos aqueles que acessarem este canal. Amém. Abençoa, Pai, a casa de cada um, que possamos exercitar a nossa fé através do estudo da lição e compreender os teus desejos. Em nome de Amém. Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos de antemão. Amém. 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 Gente, o assunto dessa semana é um assunto que lembra um pouquinho de um que a gente já estudou, que fala para a gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Hoje nós vamos falar sobre missão em favor dos não alcançados, parte 1. Então, nós estaremos aqui estudando este tema em 2 momentos, tá bom? E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e o versículo 24. Vou ler aqui para nós, tá? Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Eu gosto muito desse verso, quando eu paro para pensar que Deus, ele criou tudo. Tudo que tem nessa terra foi criado por ele. Mas tem um lugar, mas tem um lugar em especial que ele quer habitar. E esse lugar é o meu coração, é o seu coração. E para ele habitar no coração dos seres humanos, essas pessoas elas precisam abrir a porta, elas precisam estar receptíveis à presença do Senhor. E como que as pessoas vão receber a presença de Deus se elas não conhecem esse Deus? E é sobre isso que a gente vai falar. Sabe, eu grifei aqui algo que eu achei assim que chamou muita a minha atenção, que diz assim, ó: Paulo, ele teria se sentido muito mais confortável se ele fosse trabalhar ali com os judeus, com o pessoal da sua própria carne, com as pessoas que já acreditavam no que ele estava pregando, mas ele não se contentou com isso. Ele quis expandir, ele quis ir além. E esse é o pedido de Deus, e esse é o tema central desse trimestre que nós estamos estudando, que é cumprir a missão, ir às pessoas, né? E Paulo, ele fez isso. Ele foi chamado para levar a mensagem de Cristo a todas as outras pessoas, não apenas para aquelas pessoas que estavam no seu meio. E esse convite, ele se estende a nós também. Inclusive, é muito importante a gente entender que existem pessoas que com uma cosmovisão diferente da nossa. E é desafiador a gente pregar o evangelho para essas pessoas, porque precisa a gente ter primeiro respeito. A gente precisa respeitar o diferente. Eu falo que tem uma linha muito tênue ali entre respeitar e aceitar. Eu posso não aceitar
o diferente, porque aquele diferente pode vir contra os meus princípios. Mas eu como cristã, preciso respeitar, né? E aí eu preciso também levar essa mensagem para as pessoas. Entendem que é um assunto bem delicado, é um assunto assim bem realmente delicado para a gente tratar. E a gente precisa realmente da presença do Espírito Santo para a gente poder levar essa mensagem para as pessoas de uma maneira que não ofenda, né? Que a pessoa ela se sinta na liberdade de poder escolher se ela aceita ou não. E Paulo, ele fez isso, ele fez com tanta convicção que muitas pessoas acreditaram, realmente entenderam essa mensagem. Paulo, ele foi em busca de pessoas que pensavam diferente dele. Como que tá você aí? Você está disposto a fazer isso? Acho que uma coisa que é importante a gente cuidar nesse sentido, né, é que é muito do que acontece hoje, né? Se a gente for parar para pensar. As pessoas, né, não falo de política, não falo de futebol, não falo disso, não falo daquilo. E é justamente esse lugar que a gente acaba ocupando quando a gente começa a entender o que o outro acredita, o que o outro pensa. E Paulo foi exatamente nessa circunstância, lá para Atenas, para poder cuidar dessa situação, né? Mas uma coisa que é interessante é que na lição diz assim, Atenas estava cheia de ídolos, né? E mesmo estando cheia de ídolos, ele não se preocupou com isso. Ele tinha sede de propagar a mensagem e de falar do amor de Deus. E essa é a nossa função, né? Não é ficar ali, olha, o foco é outro, né? Às vezes a gente tem um palco, ao invés de a gente focar a pessoa que está fazendo a apresentação, a gente está focando a cortina, né? Acredito que na situação com Paulo a gente pode pensar mais ou menos isso. O foco era a mensagem do amor de Deus e daquilo que Jesus queria, né? De que o Senhor queria para o povo, e pensar no povo não só o judeu, mas pensar em toda uma nação, pensar em todo o planeta que merecia, na verdade, em questão de merecimento, não é o caso agora, mas assim, a gente pensar no que Deus quer do ser humano como um todo. E através dessa busca, a gente começar a olhar as pessoas como pessoas que são amadas por Deus e que precisam descobrir algo a respeito de Jesus e da mensagem, e que a gente não precisa focar em outras coisas, porque é um trabalho em conjunto, né? É uma dupla. O Espírito Santo, ele está sempre em dupla conosco. A gente faz uma parte e ele faz a outra. E Paulo foi exatamente trabalhando dessa forma. Ele estava, achei muito, muito bacana, que estava assim, ó, diz assim, estava ligado o suficiente ao Espírito Santo para reagir. Ou seja, ao invés de ele olhar e passar, fazer vistas grossas sobre aquilo que ele estava vendo, que era algo para buscar pessoas e que poderia deixar aquelas pessoas, de certa forma, longe do Senhor, ele focou na necessidade que aquelas pessoas tinham de buscar o Senhor, de buscar a Cristo naquele momento e trazer a missão à tona, né? Diferente do que a gente vive hoje como cristão. Muitas vezes a gente precisa trabalhar com esse exemplo, né? Não focar na cortina, mas focar na mensagem, naquilo que é de fato a busca que o Senhor quer de nós, na busca que nós devemos ter para poder transmitir, para sermos luzes para outras pessoas, né? Tanto é que era tão interessante que eles convocaram ali Paulo para levar para um certo julgamento, e dentro desse contexto de julgamento, ninguém conseguia, de certa forma, pegar ele, porque era tudo tão bom, era tudo tão estranho e diferente, mas tão coerente ao mesmo tempo, né? Não casa com o que a gente acredita, mas ao mesmo tempo é um negócio que transforma o nosso coração, é um negócio que faz a diferença para nós. Opa, peraí, que negócio é esse que é tão bom assim que a gente ainda não conhecia? Vamos buscar, vamos tentar entender, vamos tentar compreender.
E aí também diz assim, né? Seria difícil ignorar alguém com a eloquência de Paulo, mesmo promovendo ideias estranhas, porque tinha tanto sentido no que eles não conheciam, que eles se interessaram. É o mesmo que a gente chegar e ouvir alguma coisa, alguma notícia que a gente não sabe ainda do contexto e falar assim, não, pera, mas será que está acontecendo isso mesmo? O que será isso que estão trazendo para a gente que a gente não está sabendo? E vai lá buscar para poder entender o que era aquela notícia e de que maneira ela faz sentido para todos, né? Para todos nós. E uma coisa que eu acho que é um destaque bem legal é que foi num tempo onde a filosofia estava muito propagada, né? E as pessoas tão inteligentes, um lugar de pensamento e reflexão que atingia muita gente. E isso era uma construção também coerente que os filósofos, grandes filósofos tinham ali, mas que em algumas dessas reflexões elas não traziam a Cristo do jeito que Paulo trouxe. E por isso que foi tão interessante e tão impressionante assim, né? Acredito que vale a pena pensar em todo esse contexto aí. A gente tem tão pouco tempo, mas a gente gosta de falar, né? Sabe o que eu ia te dizer, Selene, que eu até também marquei aqui? Paulo, ele tinha muita sensibilidade para falar com o público. Ele tinha ele captava, né, o jeitinho daquelas pessoas, né? E aí ele, em cada situação, ele sabia como conversar com o público. Então, ele não vinha com palavras difíceis para um público simples, ou com palavra muito simples para um público que já era um público mais estudado, vamos dizer assim. Então, ele sabia aonde ele estava pisando. E eu pego isso para mim. Eu falo, gente, aonde eu vou falar do amor de Deus, eu preciso ter, você falou uma palavra aí, coerência. Eu tenho que saber como falar, eu tenho que ter essa sensibilidade. E isso daí o Espírito Santo nos dá. Né? É muito bom a gente ter essa sensibilidade. Eu admiro muito Paulo como um pregador do evangelho, porque ele tinha uma sabedoria divina, né? Para falar, igual vocês falaram, de acordo com o público, era a maneira que ele falava, né? Se a gente vai falar com uma criança, tem que falar na linguagem da criança e assim por diante, né? Então, o Paulo, ele procurava, assim, um ponto em que pudesse puxar assunto com aquela pessoa, né? Ele recebeu a missão de Deus de pregar o evangelho, e daí ele estava lá em Atenas, que era assim o centro cultural, né, grego da época, mas lá em Atenas eles tinham muitos deuses. E Paulo, ele foi assim pregando, falando na praça pública para as pessoas que lá estavam, e ele era muito observador também. Então ele observou que eles tinham muitos deuses lá. Inclusive citam, né, um escritor fala que tinha mais deuses do que pessoas lá em Atenas nessa época, eram muitos deuses. E aí estavam lá expostos, né, alguns feitos deuses, e no meio deles tinha um escrito assim, ao Deus desconhecido. E aí Paulo achou o ponto, né, para chegar até eles. Porque o Deus desconhecido deles, dos atenienses, era o Deus conhecido de Paulo, né? Por Paulo. Paulo, Deus o havia chamado, e Paulo então conhecia esse Deus, e ele queria falar desse Deus. Eu fiquei pensando assim, nós também precisamos ter estratégias em nossa vida para alcançar as pessoas, né? Sem ofendê-las, né? Como foi falado, e procurar chegar na linguagem, o que é um ponto em comum na crença daquela pessoa, porque muitas pessoas têm crenças diferentes das nossas, e nós não podemos ofendê-las de maneira alguma. Então, Paulo respeitou a crença deles e procurou um ponto em comum para começar um diálogo. E funcionou, porque daí diz que eles estavam em praça pública e os líderes daquela cidade chamaram Paulo, né, os filósofos, chamaram para conversar com Paulo lá no Areópago, que era um conselho da cidade de Atenas, onde tinha lá os filósofos, os importantes. Então, ele conseguiu chamar a atenção. Como será que na nossa vida nós podemos conseguir chamar
a atenção para o evangelho maravilhoso de Jesus, esse plano da salvação, esse amor que nos alcançou e que quer alcançar também todas as pessoas, né? Então, Paulo, primeira coisa, ele não ficou fechado somente entre o povo dele, entre os judeus, né? Ele foi expandindo o evangelho, estava ali entre os gregos, né? E ele procurou pontos de contato. Então, ele encontrou aquele Deus desconhecido. E daí ele falou, né? Destacou o que era os pontos positivos daquilo que era a espiritualidade deles. Por exemplo, eu já vi assim, o que nós temos, né? De um ponto impositivo, em comum com muitas pessoas, a crença na volta de Jesus, né? Muitas pessoas, os católicos creem, evangélicos creem, muitas pessoas creem. De repente, quando a gente está conversando com uma pessoa, quem sabe a gente entrar nesse assunto, falar, por exemplo, o que a Bíblia diz, como será a volta de Jesus, né? Enfim, sobre a criação, sobre o céu, sobre a alimentação saudável. A gente precisa, eu concluir assim, pedir que o Espírito Santo nos dirija, que Deus nos dê essa sabedoria para abordar as pessoas de modo a levá-las a se interessar por esse Deus que, como Paulo disse lá, né, para os atenienses, era um Deus desconhecido, mas ele foi levar o conhecimento que ele tinha desse Deus maravilhoso. Então ele falou que era o Deus criador, que não precisa habitar num templo, né? Igual eles tinham que fazer um templo, um lugarzinho para cada Deus deles ali. E Deus é imensurável, né? É o criador do universo, é o Salvador. Então, Paulo foi assim trabalhando, né? Naquilo que era o conhecido para eles, para encontrar um ponto assim em comum, né, para poder. Nós precisamos também, assim, primeira coisa, respeitar a crença das pessoas. Eu me lembro muito, né, de um episódio que há uns anos atrás aconteceu, foi mostrado bastante na televisão, exaustivamente, de um religioso que, assim, ele não acreditava, né, nos ídolos, na maneira de crer, assim, nos santos, né, e ele chutou uma santa em público, né, aquilo causou uma grande revolta entre as pessoas, né, entre os católicos e outras pessoas que acreditavam daquela maneira. As pessoas ficaram muito revoltadas com muitos evangélicos. E Paulo agiu completamente diferente. Ele respeitou, ele procurou um ponto em comum e ele então elogiou aquilo que era positivo nas crenças das pessoas, né? Ele mostrou que ele tinha estudado, então ele não estava ignorante quanto às crenças deles, ele tinha estudado, e assim ele partilhou o aspecto do Deus que eles precisavam conhecer. Ele partilhou. E também ele advertiu sobre o que significa rejeitar conhecer esse Deus maravilhoso, né? Então, creio que é isso daí. Nós Ele, precisamos também ter essas atitudes como Paulo teve, para levar o evangelho a todas as pessoas. sim, e assim, ó, a gente percebe que o ponto forte foi o que? O respeito. É. Ele também aproveitou, porque assim, essas pessoas elas já tinham uma espiritualidade trabalhada, porque eles acreditavam em muitos deuses. Então, a introdução de um outro deus para essas pessoas não era uma novidade. Porém, esse deus que estava sendo introduzido ali era um deus diferente de todos aqueles que eles conheciam, né, Nadma? Isso mesmo. Eu estou aqui pensando como que a gente consegue falar e chamar atenção. Essa era a ideia de Paulo. Ele falou assim: ó, eu tenho que falar isso. Então, eu estou pondo aqui como se fosse numa caixinha. Não importa, eu quero que todo mundo escute. Então, esse todo mundo é assim, é uma gama de pessoas, de culturas diferentes, e ele falou: não importa. O amor que ele tinha
para querer salvá-los era tão grande que ele falou: eu vou usar o meu melhor, a minha didática. Então ele estava antenadíssimo para ele poder falar e as pessoas captarem. Algumas pessoas ouviram e tanto fez. Mas a maioria ouviu e falou: opa, tô vendo verdade aí. Então foi interessante. E eu trouxe duas historinhas, vocês sabem que eu gosto de histórias, né? Tem um pastor, e eu acho ele é muito dinâmico, muito divertido, e ele é surfista. Então, quem já morou na praia sabe como que é o povo surfista, né? Eles chegam, tipo, tem a hora da maré, eles ficam lá na prancha, tranquilo, esperando a onda. É uma outra vida. Eles têm até vocabulário diferente. E esse pastor surfista falou assim: "E agora? Eu tô aqui, como que eu vou alcançar essa galera?", né? E olha aqui o expertise dele. Ele encontrou uma Bíblia que, se você joga ela na água, ela não molha. É uma Bíblia impermeável. Ah, ele chegou lá com a tal da Bíblia e deixou cair na água. Todo mundo. Ele falou: não, não se preocupem, essa daqui não molha. Olha que interessante o que tem aqui. E ele começou a falar. Então, ele usou o meio que eles conheciam, que era água e prancha, para poder despertar a atenção. Eles falaram: nossa, tem alguma coisa aí. Paulo, ele fez mais ou menos isso. Ele pegou daquilo que eles já tinham, o que era conhecido deles, dentro da cultura deles, para poder fazê-los enxergar. Era como se ele colocasse um novo óculos naquele povo. Olha, amplia isso que eu quero mostrar para vocês. Mas Paulo também teve que conhecer. Então, assim, vou espremer o nosso ensino de hoje. Você precisa se preocupar com as pessoas que estão ao seu redor, de que forma você vai falar com elas para atraí-las a Jesus. Elas precisam ouvir a verdade. Ponto. E quem vai falar essa verdade? Você e eu. Entendeu? Não vai ser fácil. Mas você vai achando as brechinhas para você chegar lá. E um dia desse eu encontrei uma pessoa que ela falou assim, que ela foi ser missionária, né? E quando ela chegou lá para ser missionária, ela queria revolucionar todos os costumes dos que tinham lá. E daí um olhou assim para ela e falou assim: você só vai conquistar o nosso coração quando você for um de nós. Tipo, para nós não tem diferença o ser humano, mas para aquelas pessoas lá daquele lugar, tinham. Então, vou dar um exemplo assim, bem simples, tá? Se hoje você for convidado para uma festinha aqui no Brasil, o que a gente leva? Pode trazer um prato de salgado ou doce. Normalmente a gente vai levar brigadeiro, pão de queijo, essas coisinhas, né? E uma vez meu esposo foi convidado num outro país para ir numa festinha. E quando ele chegou, ele falou: não acredito. Era uma fatiazinha de melancia e uma fatia de queijo, sanduichinho de melancia com queijo fresco. Quando ele olhou aquilo, ele falou: não dá. Entenderam o que eu quero dizer com Paulo? Ele levou para aquele povo a melancia com queijo. Entenderam? Ele se fez um deles para que ele pudesse ser ouvido. Ele é diferente de eu ir hoje numa Cracolândia e usar drogas para eu me fazer um deles. Não precisa, eu tenho que usar uma didática real, com a verdade, para eu poder alcançar essas pessoas. Porque todas elas precisam e devem ouvir a grande verdade. Qual é a grande verdade? Eles tinham muitas dúvidas. E ele falou: vem cá, eu conto para vocês. Porque a ressurreição de Jesus era o ponto alto naquele momento. Então ele tinha que alcançar os corações e falar: ele ressuscitou, ele foi para o céu e há esperança para cada um de nós. Mas ele fez tudo isso sem preconceito, sem julgamentos para aquelas pessoas, e simplesmente ele foi, com a palavra do dia aqui, né? Respeitoso. Você acredita assim? Ok. Posso te falar uma outra coisa? Então, nós temos que ter esse jeito, não dá para chegar assim, com murros, né? Não, nós temos que chegar devagar e explicando de uma forma
com tato especial para cada pessoa diferente. Às vezes da mesma família, mas a abordagem precisa ser diferente. Então, vamos estudar a cultura dessa pessoa. Vamos ver de onde ela veio, os seus gostos, o seu prazer, né? Como ela vê o mundo. E daí, então, eu vou mostrar esse novo mundo que é o reino de Deus. Eu achei sensacional o estudo, porque Paulo amplia nossos olhos, ele fala assim, vai atrás, não dá mole, não, mas do jeito certo, para a pessoa certa, e ela vai te ouvir. Todos precisam ouvir. E eu vou fechar a minha parte dizendo assim, que Jesus falou, e este evangelho será pregado em todo mundo, para todo mundo, em toda língua, tribo, nação. Quem vai pregar? Eu e você. Você que está aí, do outro lado da tela, ouvindo. É você responsável para falar de Jesus, que ele nasceu, que ele morreu, mas que ele ressuscitou e que ele vem nos buscar. Verdade simples, mas que todos precisam ouvir. Muito bom. Eu Gente, posso nós falar uma temos... coisinha, Débora? Claro, Eu achei muito interessante uma pesquisa que foi feita, uma publicação, diz que em 2004, por Mark Alan Powell, e ele diz que eram os resultados de uma pesquisa sobre o impacto das realidades diárias das pessoas e a sua forma de ler as escrituras. Isso faz a gente pensar em tudo isso que a gente falou, né? Por quê? Então, diz que na primeira fase foram estudados dois grupos de estudantes, nos Estados Unidos, um, e na Rússia, outro, né? E lá em São Petersburgo. Eles deram para esses estudantes lerem a parábola do filho pródigo, contida em Lucas, né, 15, de 11 a 32. Depois eles tinham que fechar a Bíblia e discorrer sobre a parábola. E o que foi muito interessante, assim, não vou falar as porcentagens para não tomar tempo, mas assim, os estudantes norte-americanos, eles não valorizaram a parte do que o filho pródigo ficou com fome, né? Ficou lá, teve que comer a comida dos porcos, passou fome. Para eles não era relevante aquilo. Era relevante, assim, que ele desperdiçou a fortuna do pai, né? As coisas. Mas para os da Rússia, lá de São Petersburgo, que no tempo da guerra passaram muita fome, teve muita dificuldade, diz que a guerra matou 670 mil pessoas de fome, né, naquele tempo. Então, para eles, a menção à fome era um detalhe muito significativo. Você vê, quando a gente lê a Bíblia, cada um vai ter uma visão também de acordo com a visão que ele tem de vida. Por isso que a gente precisa encontrar esse ponto em comum em cada um, pedir a Deus a sabedoria para poder falar do seu amor, porque os resultados da pesquisa mostraram que cada um tem um olhar, né, para a mesma história, de acordo com a sua realidade, né? isso mesmo. Muito bom esse seu comentário, Marisa, porque ele encaixa perfeitamente nessa questão que eu queria dizer, nessa frase. Nós necessitamos de inovação constante na prática da missão. Essa inovação, ela só vai vir quando a gente conhecer esse público que a gente quer alcançar, né? Para a gente conseguir realmente alcançá-los. Eu queria, para a gente conseguir finalizar aqui, falar para vocês sobre o desafio da semana passada, né? Que foi sobre você orar por alguém que estivesse no poder e pedir para Deus te ajudar a alcançar essa pessoa de alguma forma. Hoje o desafio ele já está um pouquinho diferente e eu acredito que talvez até mais fácil, sabia? Porque nós vamos pedir em oração a Deus orientação específica para saber qual a melhor forma da gente testemunhar para Deus, para alguém que eu já conheço. Então, orar e pedir isso para Deus. Nós temos que ver, explorar também outra coisa que eu achei muito interessante, a gente vê aqui nas nossas mídias sociais como um possível areópago. Eu fui pesquisar o que era um areópago, porque é uma palavra difícil. Gente, eu sempre estou aprendendo palavras novas aqui. Areópago é qualquer lugar ou um tribunal, assembleia, que se aprecie pela retidão do seu julgamento. Aquele julgamento feito ali, ele tem que ser muito justo.
né, muito correto. E naquele tempo bíblico era um lugar assim a céu aberto, né? E ali também era utilizado assim para conselhos, para as pessoas resolverem alguma situação de uma forma muito justa. Então, eu te convido a pedir a Deus para que Ele mostre para você um Areópago atual, moderno, para você poder fazer isso, para você poder falar do amor de Deus de maneira clara e correta. É isso que eu quero pedir para você. E aí eu pedi, acho que a Selene quer falar. Quero. Fala aí, 30 segundos, Selene. Comichão aqui para falar. Mas assim, só para complementar até o desafio que eu acho que vale a pena dizer um pouquinho sobre essa questão de tudo que a gente vê na lição dessa semana, a gente entender que Jesus ele alcançava as pessoas através das necessidades dela. E Paulo herdou isso. E através de entender qual era a necessidade de cada lugar, ele conseguiu desenvolver um método para poder estruturar a palavra e alcançá-la sobre tudo isso, né? Então, ficou até uma dica aí para o desafio que eu acho que dá para testemunhar a respeito de Deus. Verdade. Marisa, faz uma breve oração para a gente? Vamos. Senhor nosso Deus conhecido, maravilhoso, nós te agradecemos muito pela tua palavra, porque um dia a graça de Jesus nos alcançou. E, Senhor, amém. O desafio é muito grande, mas dá-nos sabedoria, assim como o Senhor deu ao apóstolo Paulo, que o Espírito Santo nos ilumine a cada dia, em cada situação, nos nossos areópagos, né, nesta vida. Senhor, ajuda-nos a revelar o teu amor de maneira sábia, a alcançar as pessoas. Se as ondas desta vida